A capivara é um animal manso e muito dócil. Dizem até que é o animal mais simpático da natureza. É tido como um animal muito calmo quando se sente seguro. É um mamífero e basicamente é nativo da América Central e América do Sul. Ela gosta de viver em ambientes aquáticos, por exemplo, em regiões de rios, córregos e lagoas, justamente para se esconder de predadores, para manter a pele úmida e também para se reproduzir. Para se chegar perto das capivaras, tem que ser bem de mansinho, bem devagar e sem fazer nenhum barulho. Senão, lá vai o bando todo para dentro da água, que é a principal saída das capivaras em situação de perigo. E elas adoram ficar dentro da água. Isso dá para você entender como era o tempo em que só existia a capivara selvagem e seus predadores, que são naturalmente a onça-pintada, a onça-parda, as sucuris e os jacarés. Hoje em dia, já existem pessoas que criam esses animais para uso comercial. Sua carne é tida como uma carne muito saborosa e já é vendida comercialmente. Embora seja parente do coelho, a capivara tem o gosto e o porte de um porco. Sua pele apresenta também valor comercial e pode ser vendida para a indústria de couro. Inclusive, tem até pessoas que criam a capivara como um bichinho de estimação. Agora então, vamos entender como vivem as capivaras na natureza. As capivaras apresentam um ótimo senso de organização social. Nessa organização, é comum encontrar o macho dominante, várias fêmeas e os outros indivíduos mais jovens. O macho dominante é a referência da família quando tem um deslocamento, fazendo assim o papel de guia, e é também o principal reprodutor. Ele tem um sinal na testa, tipo um calombo ou uma glândula secundária, que cresce de acordo com a atividade sexual. Vale a pena dizer que essa atividade sexual só acontece dentro da água. A partir de 1 ou 2 anos de idade, os filhos ficam férteis e já começam a apresentar esse sinal na testa ou glândulas. Mas muitos desses filhos nem chegam a desafiar o poder do macho dominante, apesar dele fazer vistas grossas, tolerar as investidas desses filhotes sobre as fêmeas. Nesse caso, esses filhos se esquecem dessa história de sexo para evitar o confronto com o dominante. Porém, quando algum deles querem dominar o lugar, querem se tornar o chefe dominante, isso resulta numa disputa muito forte, que pode acabar em morte de um dos dois. Então, o perdedor vai ter uma vida solitária, sozinho, separado do grupo, até conseguir formar a sua própria família, o seu próprio grupo. Família. A família vive num grupo fechado e o número de capivaras em cada clã normalmente varia de 2 a 30 membros. Contudo, isso depende muito da época do ano, até porque na época de seca podem chegar a reunir até 100 indivíduos. As fêmeas, em média, são maiores que os machos e, quando prenhas, podem chegar a 100 quilos. Vale destacar que a maturidade sexual da fêmea é atingida antes do macho. Enquanto as fêmeas atingem essa fase com 1 ano de vida, os machos só chegam nela no 2º ano de vida. Inclusive, quando novos, só se conseguem saber se são machos ou fêmea fazendo um toque, porque a capivara tem a genitália interna, escondida, e não se consegue diferenciar um do outro. Então, tendo esse toque, consegue saber se é macho ou fêmea. Sua gestação pode durar 120 dias. As fêmeas podem dar à luz 3 filhotes em média e, em média, também tem 2 partos por ano. A capivara, conhecida por ter alta taxa de fecundidade e de fertilidade,
Como já dissemos, esses animais se reproduzem dentro da água, mas na hora de dar à luz, as fêmeas procuram por áreas com menos nível de água ou mata fechada para ter mais tranquilidade para poder ter os seus filhotes. Inclusive, a capivara é considerada a mais prolífera dentre os animais herbívoros. E quando alguma mãe está com dificuldade, está com pouco leite, as que têm mais leite amamentam o filho das outras. As capivaras, apesar de viverem em grupo, elas marcam o seu território, marcam a sua posse. Pode ocorrer até brigas caso algum macho invada o território do outro. Os machos marcam a sua posse esfregando a glândula da testa nos arbustos e depois roçando com os testículos. Desse jeito, nenhum invasor pode alegar que não sentiu o cheiro. Mas, quando isso acontece e dois machos se encontram, com certeza haverá um confronto e uma briga intensa até que um deles fuja. Vale destacar que elas também se comunicam. Basicamente, essa comunicação pode acontecer através da emissão de gritos roucos. Geralmente, esses grunhidos servem para sinalizar quando se sentem ameaçadas. Contudo, podem ocorrer gritos mais curtos e agudos. Estes, por sua vez, servem para orientar e manter o grupo unido. Elas se alimentam de grama e plantas aquáticas, mas opções como grãos, melões e abóboras podem fazer parte do seu menu. Em um dia, podem consumir até 4 kg de grama fresca quando é pequeno, e quando adultos, quantidade muito maior. As capivaras têm pouca visão durante o dia e enxergam muito bem durante a noite. Por isso, têm hábitos noturnos, dormindo a maior parte do dia, e é mais comum que se alimentem então no entardecer, quando vai cair a noite. Elas conseguem perceber uma presença estranha a 30 metros de distância e têm uma ótima audição. Gostam de roer cana e conseguem ficar entre 5 a 10 minutos debaixo da água sem respirar, sendo assim animais semi-aquáticos. Durante o dia, dormem perto da água, em áreas com vegetação densa, para se esconder dos predadores. Às vezes, dormem na lama ou águas rasas. O tempo de vida de uma capivara varia entre 6 a 12 anos. Os filhotes já nascem com dentes e as patas traseiras são maiores que as dianteiras. Por isso, percebemos que elas nadam muito bem.